Olá pessoal, como vai? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na nossa Inbound School, um curso básico de Inbound Marketing. Relembrando a vocês que o que aprendemos nas aulas anteriores, na nossa aula inicial, onde falamos sobre como criar uma estratégia efetiva de Inbound Marketing. Na nossa aula número 1, falamos sobre otimização de sites. Na nossa aula número 2, falamos sobre fundamentos de blog marketing, de content marketing. Na aula número 3, falamos em como aumentar o alcance de nosso conteúdo com a mídia social. Na aula número 4, na aula passada, falamos como criar conteúdo correto para as pessoas corretas. Hoje iniciaremos a falar sobre o processo de conversão, que é super importante, o processo que efetivamente vai converter seus visitantes em leads, leads em clientes. Então, hoje na aula número 5, falaremos sobre tudo que precisamos saber sobre landing pages. Ok, pessoal? Lembrando a vocês, sou o Luiz Conte, da Inbound Brasil, instrutor aqui da Inbound School. Nossa hashtag no Twitter é Inbound School. Vocês podem se comunicar conosco, com seus colegas de turma, fazer perguntas, utilizem da maneira que vocês acharem melhor. Nossa agenda para a aula de hoje. Em primeiro lugar, falaremos o que são landing pages e por que o nosso site precisa disso. Em segundo lugar, como criar uma landing page pensando no nosso consumidor ideal. E em terceiro lugar, como criar uma landing page que converta clientes, ok? Então vamos lá. Aquela passada pela metodologia Inbound, que é dividida em 4 etapas. A etapa de atração, conversão, fechamento e encantamento. Aonde, no primeiro momento, atraímos estranhos e transformamos-os em visitantes do nosso website, utilizando ferramentas como blogs, redes sociais, pesquisa e otimização de palavras-chave, otimização de sites, foi objeto de nossas aulas anteriores. A segunda fase, converter visitantes em leads, utilizando ferramentas como Call to Actions, Landing Pages, formulários, utilização de contatos e listas, é o objeto da nossa aula de hoje. Mais à frente, a etapa de fechamento, quando fechamos, transformamos leads em clientes, utilizando ferramentas como o e-mail, lead score, atendimento offline, campanhas de nutrição de lead e automação de marketing. E finalizando, o encantamento, quando transformamos nossos clientes em divulgadores de nossa marca, utilizando ferramentas como mídias sociais, calls to action inteligentes, compartilhamentos. Ok, pessoal? Então, beleza. Vamos lá. Então, o que são landing pages e por que preciso delas em meu website? Por definição, a landing page é uma página projetada especificamente para converter os seus visitantes em leads. Como vemos aqui, o objetivo dessa página é converter visitantes em leads. Tem um formulário, um botão Call to Action, uma oferta para que você, chegando nessa landing page, possa transformar-se em lead daquela empresa. Aqui outro tipo de exemplo, uma oferta de videoaulas, onde você tem um formulário, você clica no botão Call to Action e efetivamente vai trocar as suas informações de contato pela oferta. É muito importante lembrarmos disso, pessoal. O que motiva o nosso consumidor a nos ceder o bem mais precioso que ele tem naquele momento, que são suas informações de contato, é uma oferta que seja relevante com o buyer persona, com o tipo de cliente que estamos querendo atingir com aquela oferta. Então, o que motiva ele a preencher o formulário, clicar no Call to Action para receber a oferta dele, com certeza é o contexto. Então, por definição, a landing page, a página de destino, é a página do site especificamente criada para converter visitantes em leads. Nosso objeto principal no marketing digital é a aquisição de leads, para posteriormente podermos trabalhar esses leads e transformá-los em nossos consumidores. Então, as landing pages, elas são os nossos representantes de venda virtual. Funciona exatamente dessa maneira. Só que elas ficam o tempo inteiro coletando informações das pessoas que as acessam,
os futuros leads, né? As landing pages são especificamente criadas para converter visitante em lead, através de uma oferta. E quando o lead começa a preencher o formulário para receber aquela oferta, né, nosso website está ali o tempo inteiro coletando informações. E não apenas isso, nosso website trabalha 24 horas por dia, nossas landing pages trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano. Então, é uma ferramenta fundamental para lograr êxito no campo do marketing digital, no campo do inbound marketing. A utilização de landing page é fundamental na medida em que ela trabalha para você o tempo inteiro. Se forem desenhadas, especificadas, com uma infraestrutura correta, com as melhores práticas, o resultado será dos melhores. Temos aqui apenas um esquema para simples reconhecimento. Geralmente a gente bate o olho, já sabe que é uma landing page. Tem um logo, tem uma oferta, um vídeo, um formulário, um botãozinho call to action, alguns depoimentos na parte de baixo, uma barra inferior, ok? Ou, por exemplo, esse outro tipo de template de landing page, onde você tem aqui um calendário, um calendário secundário, o conteúdo, aqui alguns testemunhos, aqui o chamada ação com o botão Call to Action, que efetivamente vai fazer com que você clique e obtenha outro tipo de oferta, outro tipo de benefício, ok, pessoal? Então, uma landing page, por definição, é para converter visitante em lead. Então, e como é que ele chega na minha landing page? Como esse visitante vai se transformar em lead? Como ele chega até a landing page? Geralmente ele clica num botão Call to Action. Botões Call to Actions podem ser botões simples ou mais complexos com imagem que vão estar em algum lugar na internet onde o cliente esteja visitando. Pode ser no blog de sua preferência, pode ser inclusive no site de terceiros, pode ser um advertisement que ele tenha comprado, pode ser dentro de um e-mail que ele receba. Então, de qualquer maneira, ele vai clicar no Call to Action para então chegar na landing page, que é o nosso objeto de estudo de hoje. Então, nós devemos entender que nem todos os leads são iguais. Existem leads de diversos tipos. Isso aí fica claro porque já aprendemos que existem diversos tipos de buyer persona. E esses buyer personas, os nossos consumidores ideais, eles estão em diferentes níveis no processo de compra, eles estão em diferentes níveis no funil de qualificação de leads. Então, devemos entender isso e, principalmente, o processo de compras. Então, nem todos os leads são iguais. Nem todos os leads têm os mesmos interesses, demandam as mesmas coisas, têm os mesmos problemas. E a nossa grande questão é poder identificá-los e nos comunicar com eles da melhor maneira possível e oferecer uma oferta que seja efetivamente condizente com o tipo de lead que eles são. Tá? Nem todos os leads são criados iguais. Isso é fundamental também, porque você pode criar leads oriundos de diversos canais. Então nós temos que entender o processo de compra para ver como é que isso funciona. Então, temos 3 tipos de leads basicamente, né, divididos pelo momentum deles no ciclo de compras. Então, nós temos o primeiro tipo de lead, que é o lead que está realizando pesquisas. Ele sabe que tem um problema que precisa ser resolvido e está interessado numa solução em potencial. Então, o seu consumidor aqui, que realiza pesquisas, ele tem um problema. Ele sabe que aquele problema tem que ser resolvido e ele está procurando uma solução. Mas ele não sabe muito bem o que é isso. No segundo momento, o nosso consumidor já está um pouco mais maduro em relação às questões, é onde ele estabelece critérios de compra. Então, ele reconhece a necessidade
de uma solução parecida com o que a da sua empresa oferece. Um produto ou serviço similar ao que a sua empresa oferece. Porque ele já passou pela fase de realizar pesquisas, já sabe o tipo de problema que ele tem e procura soluções. Aqui ele estabelece critério de compra. Ele já está mais maduro, ele reconhece a necessidade de uma solução. E aí ele avança para o momento de avaliar os consumidores. A gente diz que aquele já está pronto para comprar, né? Ele está à procura de soluções para suas necessidades. Então aqui ele já está avaliando marcas. Já está decidindo se vai comprar Ford, Volkswagen, Hyundai, entendeu? Aqui ele tá sabendo que ele precisa comprar carros. E aqui ele tem a dificuldade que é o transporte dele no dia a dia, o transporte da família dele, entendeu? Então aqui ele tem dificuldades com o transporte, aqui ele reconhece que precisa comprar um carro e aqui ele avalia as melhores marcas para efetivamente concluir a sua compra. Ok? Isso tudo vai depender da abordagem, óbvio, do mercado em que estamos atuando. Pesquisas mostram que 71 a 89% dos visitantes do seu site, começam sua busca de informações ou pesquisas online. Então, de novo, 71 a 89% de visitantes de sites começam sua busca de informações ou pesquisas online. Tudo é feito muito antes do momento da compra. Quantos de vocês já não avaliaram um produto online e foram lá na Casa Bahia para ver aquele fogão, se é aquilo mesmo que você estava olhando online, aquela televisão que você quer comprar, foi lá para ver se ela realmente é LED, se ela é fininha mesmo, se ela é da maneira que você gostaria. Então, entendam que antes do consumidor comprar, chegar até você, ele já pesquisou bastante. Esse é o nosso novo mercado. Sendo que esses 71 a 89% de visitantes do site, eles estão fazendo pesquisas. Eles querem informações, ok? Geralmente, eles não estão prontos para consumir, não estão prontos para comprar seu produto e serviço imediatamente. Entendamos isso. Eles precisam primeiro satisfazer sua necessidade. Para isso, qual é a nossa missão? Educá-los, guiá-los, criarmos os caminhos dentro do nosso website para que eles possam sentir-se confortáveis até no consumo do nosso conteúdo, que nesse momento inicial, é o nosso bem mais valioso, para poder conseguir as informações deles de contato, né? Então, quando você os educa, você tem que entender qual tipo de conteúdo que é correto para cada momento no estágio de compras. Cada momento no estágio de compras motiva o consumidor de uma forma diferente. Então, se no primeiro momento ele está realizando pesquisas, então que tipo de conteúdo que nós temos que gerar para esse nosso consumidor para que ele efetivamente avance dentro do funil? Então, vamos lá. Então, relembrando, realizando pesquisas, ele sabe que tem um problema que precisa ser resolvido ou está interessado em uma nova solução. Então, aqui, a gente vai oferecer para eles white papers gratuitos, guias e dicas grátis, e-books gratuitos, checklists gratuitos, vídeos, dicas, kits grátis como combos, ok? Avançando no funil e no processo, quando ele começa a estabelecer critérios de compra, então vamos lá, problema de transporte, preciso de um carro. Então, o prospect reconhece a necessidade de uma solução como que a sua empresa oferece. Nesse momento, o tipo de conteúdo que você gera é um pouco diferente, já é mais avançado, porque ele já tem algumas informações que ele buscou no estágio anterior. Então, aqui, você já vai fornecer para ele um webinar gratuito,
Um webinar nada mais é do que uma pequena aula sobre um determinado tema que faça com que ele conheça mais a fundo as suas soluções para os problemas que ele tem. Estudos de caso, ou seja, o que funcionou para outros pode ser que funcione para ele. Amostras grátis, demos, catálogos de produtos, especificação de produtos, ok? E aí ele avança mais um pouco no processo e no funil, onde ele começa a avaliar os fornecedores, porque ele já está à procura de soluções como a sua. Ele aqui já sabe que ele vai comprar um automóvel e já vai estar avaliando marcas. Então, nesse momento, é o test drive. Então, você dá o teste gratuito, demonstrações, consultas gratuitas. Clique aqui e nosso consultor lhe dará um atendimento gratuito de 1 hora. Teste por 30 dias o nosso serviço. Baixe aqui, utilize um freemium, né? Você começa também a receber cotações, propostas, enviar propostas para eles e cupons de desconto. Também você dá cupons de desconto nesse momento aqui, porque o consumidor já está pronto para comprar. Então você motiva ele dessas maneiras, gerando esses conteúdos, tipos de conteúdos para as etapas do processo de compras. Então, as landing pages devem agir como meus representantes de vendas digitais para converter os visitantes do site em clientes potenciais. Então, toda landing page tem o objetivo de conversão, seja de cliente, de visitante em lead, de lead em cliente, tá? Então a gente vai falar aqui um pouquinho como que a gente obtém o máximo valor das nossas landing pages. Aqui é um print da tela do software da HubSpot que faz a análise individual de cada uma de nossas landing pages, a performance dele, número de views, percentual de cliques em call to actions e assim por diante. Número de cliques, de visitantes, de keywords, de inbound links, enfim. Falaremos da ferramenta do HubSpot num outro momento mais oportuno. Então, entendendo o processo de compra aqui geralmente é a quantidade de pessoas que estão realizando pesquisa, aqui a quantidade de tráfego de pessoas que estão estabelecendo critérios de compra e aqui a quantidade que está avaliando fornecedores. Como eu falei para vocês, esses números são em média, depende do mercado, ok? Então, em média, 80%, 16% e 4% do teu tráfego está realizando pesquisas, estabelecendo critérios de compras e avaliando os fornecedores, tá? Mais uma vez, relembrando, depois vocês podem fazer o download do material, que vai ter aqui exatamente a descrição dos 3 estágios do ciclo de compras. Realizando pesquisas, o que acontece, qual o conteúdo, estabelecendo critérios de compra, o que acontece, qual o conteúdo, avaliando o fornecedor, o que acontece e qual o conteúdo. Assustado, meu amigo, com tanta informação? Não, relaxa, se é tranquilo. É isso que vai fazer, efetivamente, a sua empresa gerar uma quantidade enorme de leads para poderem ser trabalhados pela tua área de vendas. Falaremos, se eu não me engano, na aula número 8, como fazer o alinhamento entre marketing e vendas para que os seus resultados sejam muito mais otimizados. Beleza, pessoal? Vamos lá. Segundo lugar, como criar uma landing page pensando no meu consumidor ideal. Já falamos em consumidor ideal na nossa aula inicial, em aulas anteriores. Então, vamos falar maneiras simples de se criar conteúdo, ok? Então, vamos lá. Temos que entender o nosso consumidor ideal. Já falamos disso anteriormente, vamos dar uma relembrada. Quais os problemas que ele enfrenta no seu trabalho? Qual é a relação dele? Qual é o cargo, função? O que ele realiza? Quais são suas metas? Que perguntas comuns que o meu consumidor ideal tem sobre o meu mercado? É aquela fase de pesquisa. Pesquise para entender o que ele lê,
o que ele escreve, o que ele comenta, que redes ele frequenta? A quem o meu consumidor ideal se reporta dentro da empresa? Se ele é um decision maker, se ele tem autonomia, se ele tem budget para efetuar as compras, de quem ele depende, qual a cadeia hierárquica dentro daquela empresa, em que ponto que ele se encontra. Isso é importante para a gente entender e até investir mais tempo ou não naquele lead. Qual a autonomia orçamental que ele tem? Acabei de falar. Então é isso, a gente tem que seguir as pistas e principalmente fazer pesquisas. Como eu falei para vocês, quando você trabalha com planejamento, fazendo pesquisas, define seu consumidor ideal, define o tipo de conteúdo que você vai gerar para cada um dos seus consumidores ideais, entende aonde eles se encontram dentro do processo de compras, vai lograr êxito, vai ter sucesso, vai arrebentar de vender, meu amigo. Quantidade de ideias para você gerar conteúdo dentro daquilo que nós falamos anteriormente, ou seja, quantidade de ideias para você gerar white papers, guias, dicas, e-books, webinars, estudo de caso, amostra grátis, especificação. Gente, isso é infinito. Porque as necessidades do ser humano, dos nossos consumidores, elas evoluem a cada dia. Seu consumidor que esse ano tinha uma determinada demanda, pode ter ficado com a esposa grávida, as demandas deles agora são outras. Alguém que tinha um filho cursando o nível médio, de repente esse filho passa no vestibular, as demandas desse consumidor são outras. A pessoa ocupava um determinado cargo dentro de uma empresa, foi promovida, as demandas são outras, foi demitida, as demandas são outras. Então, é tudo baseado na pesquisa que a gente faz. Nosso objetivo aqui é fornecer às nossas landing pages o conteúdo perfeito para maximizar as taxas de conversão. O importante em landing pages são as taxas de conversão. Quanto maiores as nossas taxas de conversão, melhor vai ser a qualidade do nosso lead, melhor a qualidade, a possibilidade de termos, de fazer mais clientes no final do dia. Então, landing pages, o conteúdo perfeito. Eu não conheço conteúdo mais perfeito para a Fórmula 1 do que Ayrton Senna. Então, é mais ou menos por aí. Então, falar um pouco aqui do impacto do número de landing pages na geração de leads para empresas B2B, empresas que vendem para empresas, e empresas B2C, empresas que vendem direto para consumidores. Então nós temos aqui, ó, uma curva que vai crescendo exponencialmente conforme vamos criando mais landing pages em nosso website. Aqui, ó, de 1 a 5, aqui é o número de leads, tá, pessoal? Número de leads por número de landing page. Então, ó, de 1 a 5, de 6 a 10, de 11 a 15, 16 a 20, vai subindo e chega aqui a partir de 21, 40, a coisa avança. Isso é matemática pura. Só colocar para funcionar direitinho que você vai ver o resultado. O impacto do número de landing page, né? Em verde temos as empresas B2B, que vendem para empresas, em amarelo as empresas B2C, que vendem para consumidores. Então podemos perceber aqui que o número de leads ele vai aumentando conforme o número de landing pages. Então, nesse caso, menos não é mais. Quanto maior o número de landing pages com ofertas coerentes com o teu consumidor ideal, maior o número de leads que você vai gerar e, consequentemente, maior o número de negócios que você tem probabilidade de fazer. Os estudos mostram que o número de leads aumenta em 55% com apenas um incremento de 10 para 15 landing pages dentro da sua estrutura. É muito significativo, pessoal. Ok?